O nosso trabalho vai falar sobre o olfato, que é um dos 5 sentidos de nós humanos. O olfato é responsável pela percepção dos odores. O olfato é um dos 5 sentidos básicos, que é originado por estímulos do epitélio olfativo e que se encontra nas cavidades nasais. E esse é o único sentido ligado diretamente às emoções e ao depósito de memória. Por isso que quando a gente, às vezes, sente um cheiro, a gente remete a gente, por exemplo, um dia de chuva e você sente aquele cheirinho de terra molhada, o que você lembra? Lembra do sítio da sua avó, bolinho de chuva, então remete à memória olfativa. Memória olfativa. O epitélio olfativo abriga aproximadamente 20 milhões de células sensoriais, onde cada célula possui 6 pelos sensoriais, também conhecidos como vibrisas, esses pelinhos que a gente tem no nariz. É bastante sensível e basta uma pequena quantidade de moléculas para estimulá-lo, mas a gente só consegue perceber um cheiro de cada vez. O órgão olfativo é a mucosa amarela que reveste a camada superior das fossas nasais e é rica em limitações nervosas, que ao entrar em contato com as moléculas dissolve-as pelo muco e penetram no órgão olfativo, alcançando os prolongamentos sensoriais. Essa reação promove impulsos nervosos nas células olfativas, atingindo os axônios, que forma-se a partir de um espessamento epidérmico do crânio. A mucosa vermelha é rica em vasos sanguíneos e abriga glândulas responsáveis por isolar o muco, deixando o nariz úmido. E cada receptor olfativo, ou seja, os receptores nervosos, captam as moléculas de odor e são codificadas. E o mau funcionamento desses, ou de alguns desses, provocado por alguma lesão, pode impedir o indivíduo de sentir o cheiro das coisas. Dentre as várias disfunções, os órgãos olfativos podemos destacar a anosmia, que é a perda total ou parcial do olfato, a cascomia, que é a percepção de odores desagradáveis de forma alucinogênea, ou seja, você tem alucinações quando você sente determinados odores. A fantosmia, que é a percepção de odores desagradáveis ou não, mesmo que haja ou não estímulos. E a hipersomia, que é a percepção exagerada, anormal do olfato. Tem também a parosmia, que é a perversão do olfato. Tem pessoas também que, quando sentem cheiro de determinadas coisas, sentem gosto, entendeu? Quando sentem o gosto. Tem gente que tem essa sensibilidade. E segue agora o restante da nossa explicação, o desenvolvimento dela. Obrigada. A olfação ela é menos conhecida do nosso sentido, devido ao fato que a olfação é um fenômeno subjetivo que não pode ser estudado facilmente nos animais. A membrana olfatória se situa na parte superior de cada narina e a membrana do septo superior ela se dobra em cima das conchas nasais. As células olfatórias, na realidade, são neuros bipolares devidamente originalizados do sistema nervoso central e têm por volta 10 milhões dessas células no epitélio olfatórios intercalando com as células de sustentação. Os receptores são denominados de neurônios receptores olfativos. Os neurônios são como um detrito arredondado que são localizados no epitélio, em porção superior na cavidade nasal. Existem cerca de 10 milhões de células olfativas que são capazes de detectar milhares de tipos de odores. As moléculas dos odores elas reagem como cílios olfativos, promovendo assim os estímulos para cada receptor. E elas se localizam como uma sinapse, ela faz sinapse com as células e ela se localiza na parte da base do cérebro. E a estimulação das células olfatórias, que responde ao estímulo químico, ela é chamada de cílios olfatórios.
As substâncias de odores, elas entram em contato com a superfície da membrana olfatória, inicia-se e difunde com a mucosa dos cílios e ao longo em seguida se liga com as proteínas, que passam a ser transmitidas e são dobradas em 7 direções do seu exterior. A importância desse mecanismo de ativação dos nervos olfatórios resiste no fato que ela aumenta o efeito excitatório das substâncias mais fracas, ou seja, ela ativa as proteínas pelo seu complexo de proteína G, que ativa outras moléculas. As células olfatórias, na realidade, elas são bipolares e elas têm cerca de 100 milhões de células no epitélio olfatório. No tecido epitélio do aparelho olfativo, existem glândulas que produzem um muco que, além de umedecer a superfície da camada do epitélio, ele funciona como um neurotransmissor que desenvolve as moléculas olfatórias. A compressão de odor é feita pelas narinas, onde as moléculas são desenvolvidas pelo músculo e direcionada ao receptor. Ao passar pelos cílios, ela inicia-se pelo impulso elétrico. O impulso, este será transportado pelo bulbo olfativo, que situa nos lóbulos frontais e para-occipitais e depois pelo tratos olfatórios. Os impulsos são elevados até o cóccix cerebral, onde são decodificados e armazenados pelo cérebro. O processo das memórias olfatórias é importante para a própria sobrevivência do organismo humano. Identificamos e reconhecemos e selecionamos os alimentos ingeridos pela qualidade necessária. O comportamento olfativo é com a sensação agradável ou desagradável pelo odor ou pelo paladar. Eles estavam convencidos de que poucas sensações primárias discretas eram responsáveis por muitas sensações olfatórias. O primeiro contato com o mundo é mediado pelo odor materno. Durante a vida, segue-se acumulando experiências olfativas que traduzem emoções e alertas sobre alimentos estragados, ambientes perigosos, como fumaça tóxicas. Gosto e olfato são sensibilidades químicas e estão interligados. Ao perceberem substâncias químicas na cavidade oral e nasal, o sistema gustatório e olfatório trabalham conjuntivamente. O cheiro é capaz de despertar sentimentos variados como fome, atração e repulsa. Para que algo tenha cheiro, é necessário que libere moléculas gasosas. Ao sentir cheiro da comida, tem-se a sensação de fome aumentada. Isso ocorre pois o cérebro envia mensagens ao estômago para que ele produza sucos gástricos. Nesse momento, as glândulas salivares entram em ação e ficamos com a sensação de água na boca. Os odores são sentidos na área olfativa da cavidade nasal, que se situa na parte mais alta e funda do nariz. Nesta, as moléculas são atraídas por uma mucosa amarela por células olfativas, também chamadas de receptores. Os receptores possuem cílios microscópicos, cobertos por uma fina camada de muco. Do lado interno, ele se prolonga sob a forma de um nervo. Estima-se que o homem é capaz de detectar centenas e milhares diferentes de aromas e substâncias. No desenvolvimento de cosméticos, por exemplo, a análise sensorial é utilizada para indicar a aceitação dos consumidores, pois os profissionais que